Olá pessoal, tudo bem? Sou a Ana, sou do grupo 2 e hoje nós vamos apresentar um pouquinho sobre os lipídios. Os lipídios, ou as gorduras, são ésteres. Isso quer dizer que eles são compostos por uma molécula de ácido graxo, e uma de álcool, que é o glicerol ou outro. Eles são insolúveis em água porque as suas moléculas são apolares, ou seja, elas não têm carga elétrica e por essa razão elas não possuem afinidade pelas moléculas polares da água. Essas biomoléculas elas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Elas podem ser encontradas em alimentos de origem vegetal, origem animal, e o seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. Gorduras e óleos. Uma molécula de gordura consiste em 2 tipos de componentes, um esqueleto de glicerol e 3 caudas de ácidos graxos. O glicerol é uma molécula orgânica pequena com 3 grupos hidroxila, enquanto o ácido graxo consiste em uma longa cadeia de hidrocarbonetos, ligada a um grupo carboxila. Um ácido graxo típico contém de 12 a 18 carbonos, embora alguns tenham somente 4 ou até 36. Para fazer uma molécula de gordura, os grupos hidroxila no esqueleto de glicerol reagem com os grupos carboxila de ácidos graxos em uma síntese por desidratação-reação. Isso produz uma molécula de gordura com 3 caudas de ácidos graxos ligada ao esqueleto de glicerol via ligações de éster, que são ligações contendo um átomo de oxigênio ao lado de um grupo de carbonila. Gorduras trans. As gorduras trans são raras na natureza, mas são prontamente produzidas em um procedimento industrial chamado de hidrogenação parcial. Nesse processo, passa-se o gás hidrogênio em óleos, feitos em sua maioria das vezes de gorduras cis-insaturadas, convertendo algumas, mas não todas, as ligações duplas em ligações simples. O objetivo da hidrogenação parcial é conferir aos óleos algumas propriedades desejadas das gorduras saturadas, como a solidez à temperatura ambiente. Mas uma consequência não intencional é que algumas das ligações duplas cis mudam a configuração e elas viram ligações duplas trans. Ômega. Outra classe de ácidos graxos que merece menção inclui os ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. Existem diferentes tipos de ômega 3 e ômega 6, mas todos eles são feitos de 2 formas básicas precursoras, que é o ácido alfa-linoleico para o ômega 3 e o ácido linoleico para o ômega 6. O corpo humano precisa dessas moléculas e seus derivados, mas não pode sintetizar. Neste sentido, os ácidos são classificados como ácidos graxos essenciais e devem ser obtidos através da dieta da pessoa. Ácidos graxos saturados e insaturados. A cadeia de ácidos graxos pode diferir em comprimento, bem como em seu grau de insaturação. Se há apenas ligações simples entre carbonos vizinhos na cadeia de hidrocarbonetos, um ácido graxo é tido como saturado. Os ácidos graxos, no caso, são saturados de hidrogênio, em uma gordura saturada. O máximo possível de átomos de hidrogênio estão ligados ao esqueleto de carbono. Já quando a cadeia de hidrocarboneto tem ligação dupla, o ácido graxo é tido como insaturado e tem menos hidrogênios. Quando há apenas uma ligação dupla em um ácido graxo, ele é monoinsaturado, ao passo que se houver múltiplas ligações duplas, ele é poliinsaturado. Transporte de ácidos graxos para o interior da mitocôndria. No interior da mitocôndria, os ácidos graxos serão oxidados em 4 etapas, quebrando sua estrutura de 2 em 2 carbonos, até convertê-los em acetil-CoA, NADH e FADH2. O acetil-CoA segue para o ciclo de ácido cítrico e o NADH e o FADH2 segue para a fosforilação oxidativa. Funções: reserva de energia, utilizado pelo organismo em momentos de necessidade e está presente em animais e vegetais. Isolamento térmico. Nos animais, a célula gordurosa forma uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em ambientes frios. Ácidos graxos. Estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como soja, girassol, canola e de milho, que são usadas na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. Absorção de vitaminas. Auxiliam a absorção das vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos.
Como essas moléculas não são produzidas no corpo humano, é importante o consumo desses óleos na alimentação. Sobre os tipos de lipídios. O primeiro tipo de lipídio é o carotenoide, que são pigmentos alaranjados presentes nas células das plantas, que fazem fotossíntese junto com a clorofila. Um exemplo é a cenoura, que ao ser ingerida, essa substância se torna precursora da vitamina A, que ajuda na boa visão. Os carotenoides, eles trazem benefícios para o sistema imunológico e eles atuam como anti-inflamatório. O segundo tipo são ceras, que são presentes na superfície das folhas das plantas, no corpo de alguns insetos, nas ceras de abelhas e até as do ouvido humano mesmo. Elas são altamente insolúveis e elas evitam a perda de água por transpiração. Elas são constituídas por moléculas de álcool, diferente do glicerol, e um ou mais ácidos graxos. O terceiro tipo de lipídios são os fosfolipídios, que são os principais componentes da membrana da célula. É um glicerídeo, um glicerol unido a ácidos graxos, combinado com um fosfato. O quarto tipo de lipídios são os glicerídeos, que podem conter de 1 a 3 ácidos graxos unidos a uma molécula de glicerol. Seria um álcool com 3 carbonos unidos a hidroxilas OH. O exemplo mais conhecido é o triglicerídeo, que é composto por 3 moléculas de ácidos graxos. Outro tipo de lipídio é o esteroides, que se destacam por não possuírem ácidos graxos em sua estrutura, sendo bastante diferente dos outros lipídios. Como exemplo de esteroide, podemos citar os hormônios sexuais e o colesterol. Sem dúvida, o esteroide mais conhecido e mais importante é o colesterol, que apesar de ser fundamental para o organismo, está bastante relacionado com problemas cardíacos. Digestão de lipídios. A digestão dos lipídios inicia no intestino delgado, onde os sais biliares emulsificam as gorduras, formando micelas, para facilitar a ação das enzimas lipases. As lipases, então, hidrolisam as ligações ester dos lipídios saponificáveis, liberando ácidos graxos e outros produtos como o glicerol, que atravessam então a mucosa intestinal, sendo convertido em triacilgliceróis. Os triacilgliceróis, juntamente com o colesterol, são incorporadas às proteínas transportadoras, as apolipoproteínas, formando quilomicron. Os quilomicrons se movem pela corrente sanguínea até chegar aos tecidos e órgãos que metabolizam lipídios, sendo novamente hidrolisados e penetrados nas células. O principal órgão que metaboliza os lipídios é o fígado. Entretanto, eles também são metabolizados pelo coração para a produção de sua própria energia. O fígado exporta lipídios metabolizados para outros tecidos, como o cérebro, na forma de corpos cetônicos, já que estes não metabolizam lipídios, mas convertem os corpos cetônicos em acetil-CoA, sendo esta metabolização no ciclo do ácido cítrico. Do HDL e o LDL. O HDL e o LDL são lipoproteínas que garantem o transporte do colesterol no corpo. Ambos transportam o colesterol. Enquanto o HDL é conhecido como um bom colesterol, o LDL é conhecido por ser um colesterol ruim no nosso organismo. O papel da HDL é remover o excesso do colesterol dos tecidos, guiando para o fígado, onde ele é degradado. E esse processo tem um nome, ele é conhecido como transporte reverso. A LDL, por sua vez, ela transporta o colesterol do fígado e do intestino para locais de produção de esteroides e para as membranas celulares. Esse colesterol frequentemente é descrito como colesterol mau, colesterol ruim. O que causa a falta de lipídio no organismo? A falta de lipídio no nosso organismo, ela pode ocasionar na degeneração da retina, podendo causar cegueira, porque o sistema nervoso central, ele fica lesionado e provoca uma perda da coordenação, atáxia e a incapacidade intelectual.